Olá, meus amados em Cristo Jesus, graça e paz a todos. Estamos juntos novamente em mais um vídeo. Eu peço que você deixe o seu like, por favor, tá? Inscreva-se no meu canal e ative o sininho, porque o YouTube vai passar para vocês as notificações dos próximos vídeos que eu estarei postando, tá? Então, por favor, eu peço que você faça isso. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, convide um amigo seu para se inscrever no canal, tá? Compartilhe no Facebook, compartilhe no Instagram. Anuncie essas verdades. É o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo que tem se espalhado no mundo. E eu, carecidamente, deixo o meu abraço para vocês. Muito obrigado por tudo. Obrigado por assistir os meus vídeos, obrigado por comentar. Eu agradeço os comentários, tá? Fica aqui na tela os meus contatos, ok? Meus contatos, meus endereços virtuais, para que vocês possam me contatar a respeito de alguma coisa, se estão em dúvida, se precisam de uma palavra, de uma ajuda. Eu quero dizer que eu terei o melhor prazer. Eu terei o maior prazer de poder ajudar vocês em alguma coisa, se eu puder, tá bom? Em alguma palavra. Porque esse Evangelho da graça, meus amados, ele tem libertado milhares de pessoas da escravidão do sistema religioso evangélico. Eu sei que você que está novo no canal, talvez não tenha ainda se acostumado ou não conheça, ou não entenda quando eu falo de sistema religioso evangélico. Porque o sistema religioso evangélico, ele está no mundo desde a reforma protestante de Martinho Lutero. Por que é chamado de sistema religioso evangélico? Por quê? Porque, infelizmente, a maioria das igrejas que se dizem evangélicas, né? As instituições religiosas que você se congrega, que as pessoas se congregam, elas trouxeram uma mensagem de Jesus Cristo, porém adulterada. Como é que eu digo adulterada? Porque quando você examina as mensagens do Evangelho da graça de Cristo através das cartas do apóstolo Paulo, você começa a notar que não existe em nenhum momento um anúncio de mandamento e nem de ordenança. Por quê? Porque o Evangelho da graça é exatamente o que Jesus Cristo de Nazaré veio trazer. Ele, como não podia passar esse Evangelho para os judeus, nos seus dias em carne em Jerusalém, ele anunciava o reino de Deus. Ele veio anunciar a destruição de Jerusalém. Quando ele saía do templo com os seus discípulos, que os seus discípulos falaram a respeito do templo, da construção, ele falou que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os seus discípulos curiosos, você pode ver isso em Mateus 24, fala. Lá em Lucas, também, capítulo 21, também fala a respeito da destruição do templo, que era para Jerusalém a grande tribulação, como eu já falei em outros vídeos, tá bom? Eu estou apenas ressaltando, estou apenas dando uma ilustração sobre essas mensagens. E então, ele veio para isso. Jesus Cristo de Nazaré, ele em particular, revelou para os seus discípulos o que iria acontecer em Jerusalém. Toda essa história da destruição de Jerusalém e da queda do templo com a invasão dos exércitos romanos e também do acordo que o general Tito, você pode ver isso lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, fala a respeito do acordo de paz em uma semana que ele faria com as nações que eram daquela região para invadirem Jerusalém. Jerusalém foi cercada, talvez por 3 anos. Se você quiser saber, leia os livros de Flávio Joséfo, pesquise na internet, você vai ver.
ele relata a história do povo hebreu, a destruição de Jerusalém, a grande tribulação que está escrita na Bíblia, desde o profeta Isaías até Malaquias e até Jesus de Nazaré, que foi anunciada a grande tribulação para Jerusalém. Por quê? Porque ali era a lei de Moisés. A lei de Moisés trazia isso, condenação e morte. Agora, nós, depois da cruz, estamos depois da cruz de Cristo, depois da queda do templo no ano 70 do primeiro século da era cristã, todos os que nasceram neste mundo, escute o que eu estou te falando, nasceram debaixo da graça. Primeiro que a lei que constava de mandamentos, como você pode ver lá em Colossenses, se eu não me engano, capítulo 2 de Colossenses fala a respeito do escrito de dívidas que Jesus Cristo encravou na cruz. Ele nos comprou com seu sangue. Ele comprou nossas vidas com seu sangue. Da cruz para cá, debaixo da graça de Cristo, os eleitos, não são todos, mas os eleitos, os que foram escolhidos para receber essa graça maravilhosa, estão abençoados, estão salvos, estão justificados pelo sangue de Cristo. Não são todos, repito, muitos estão morrendo, como muitos já morreram nas suas paixões carnais, nos seus prazeres, vivendo como alma vivente, não receberam o Espírito. Porque nem todos recebem o Espírito de Cristo. Somente aqueles que foram eleitos. Efésios capítulo 1, versículo 4. Que ele já nos escolheu. Ele já nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos nele santos e irrepreensíveis em amor. Ele nos predestinou, quer dizer, ele já preparou de antemão a nossa salvação, a nossa vida gloriosa com ele, como filhos, como herdeiros. São todos? Não. Por que não são todos? Porque a maioria das pessoas tem morrido. Tem morrido nas suas paixões carnais. Não foi o diabo que levou, não foi Satanás que levou para o inferno, não foi nada disso. Isso aí é religião. Todas as mensagens de Satanás e de diabo queimando em inferno, como relatava Jesus de Nazaré e alguns dos profetas, era por causa do Hades, era por causa do Geena, que tinha na Grécia, tirado do grego. E isso fez com que muitos religiosos adotassem inferno como um lugar de fogo. Mas o inferno é sepultura, eu já falei para você. E todos nós, quando morrermos, vamos para o inferno. Tanto faz crente como católico, não interessa. Todos vão morrer e vão para o inferno, porque serão sepultados. Porque inferno quer dizer sepultura. Pesquise, seja inteligente. Então, eu estou apenas relatando isso para que você fique sabendo, para que você fique esperto. Pare de ser enganado. Entendeu? Meus amados, vamos a mais uma pérola da graça. Acompanhe comigo a revelação da graça de Cristo. Aqui, comigo. Aqui Jesus Cristo, ressuscitado, mostra para Pedro que o evangelho da graça era para ser pregado para os gentios. Ele não podia pregar quando estava em carne para os judeus. Ele mesmo fala que quando viesse o Espírito Santo, ele vos guiaria a toda a verdade. Eu, porém, não posso falar o que convém a vocês, mas esse virá e falará todas as coisas a vocês, que é esse evangelho da graça. Que com esse evangelho, a antiga aliança, o antigo pacto que constava de ordenanças e mandamentos da lei de Moisés foi abolido na cruz. Romanos 10, versículo 4 fala Jesus Cristo, porque Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê.
Não são todos. A Bíblia fala de todo aquele. Quando a Bíblia fala aquele, não está falando o mundo inteiro, está falando aquele que crê. E quem é aquele que crê? É aquele que vive a fé, que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e vive a fé, sem vacilar. Não são esses que entram um dia e no outro saem. Uma hora são de Jesus, outra hora estão no mundo. A maioria dos evangélicos, muitos crentes, vivem assim. Uma hora estão salvos, outra hora estão no inferno. Uma hora são de Deus, outra hora não são de Deus. Uma hora crê, uma hora não crê. Uma hora diz que está bem com Deus, outra hora diz que está mal com Deus. Quer dizer, são pessoas que não têm o evangelho da graça. São pessoas que não se converteram, que não receberam o dom gratuito de Deus. A verdade é que o ser humano que não tem o Espírito de Cristo, disse Paulo, esse tal não é dele. E essa é a verdade. Ele escolheu Pedro, Tiago, João, seus discípulos que andavam com ele para pregar aos judeus. O único que foi escolhido por Cristo para pregar para os gentios foi o apóstolo Paulo. Por isso que você vê que a maioria das igrejas hoje não fala de Paulo. Não fala das cartas de Paulo. Por quê? Porque o evangelho que Paulo trouxe para nós, que somos os gentios, é um evangelho puro, santo, que ele recebeu do próprio Cristo. Ele foi ao terceiro céu. 2 de Coríntios fala isso. Sobre o evangelho que Paulo recebeu. Para quem? Para nós. Para os gentios. Então, o problema é que desde a reforma protestante de Martim Lutero, que era padre, era um monge católico, ele, insatisfeito com aquela injustiça dos seus líderes, resolveu protestar. Não é verdade? Talvez você saiba da história. Se não sabe, pesquise. Mas ele não trouxe a graça de Cristo. Não. Ele apenas, com a sua revolta, criou um novo sistema religioso. E há muitos anos, milhares de igrejas se levantaram sob essa reforma dele, mas não com a graça de Cristo. Algumas até pregando, algumas até insinuando, mas porém misturado. A verdade é que a maioria das igrejas evangélicas vive misturando lei com graça. E na nossa época, nessa era moderna, no século 21, vamos botar assim, onde nós vivemos, não tem nada a ver lei. Preste atenção, leia a Bíblia. Que a lei de Moisés, os 613 mandamentos da lei de Moisés, não era para mais ninguém, a não ser para os judeus. É uma lei judaica. É uma lei da nação de Israel. É preciso que você procure saber. As igrejas vivem adotando essas coisas. As igrejas vivem propagando esses mandamentos. Por quê? Porque são os únicos que dão suporte para a barganha. Para que tenha uma campanha. Como é que se cria uma campanha numa igreja evangélica? Através de um versículo tirado de leis. Como de um profeta, como de um patriarca, de um rei. Como daqueles heróis da fé como Sansão, como Gideão, né? Como Jefté, como Josué, Moisés, Abraão. Você não vê nenhum pastor evangélico criar uma campanha tirando das cartas de Paulo. Você vê? Não. Por quê? Porque Paulo prega o evangelho da graça. E esse evangelho que foi camuflado, que há muito tempo vinha sendo encoberto, excluído. Você analisa bem que a maioria das igrejas evangélicas não entra o evangelho da graça. Jesus Cristo de Nazaré está sentado com eles, que já morreu na cruz. Eles não pregam o Cristo ressuscitado. Eles pregam Jesus de Nazaré. Sempre que fazem seus cultos
campais, suas reuniões campais, que reúnem pessoas em casas para anunciar alguma coisa, você analisa que o irmão já vai falando o quê? Jesus de Nazaré. Por quê? Porque é onde eles dão um suporte para criarem as suas doutrinas. Porque, meu amado, a única doutrina de Cristo ressuscitado é a sã doutrina. E, infelizmente, a maioria dos evangélicos, os líderes, não suportam a sã doutrina. Já dizia Paulo, você pode analisar comigo, em 2 de Timóteo, Paulo, ele já falava a respeito disso. Em 2 de Timóteo. Entendeu? Por quê? Porque Paulo, ao ser abandonado pelos seus obreiros, ele fala a Timóteo, no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele fala que muitos não suportariam a sã doutrina, que seria como coceira nos ouvidos. E se abrigariam, eles iriam se apossar de fábulas, de mandamentos, desviando-se da verdade, com suas mentiras enganando o povo. E é isso que tem no mundo hoje. Infelizmente, essa é uma verdade, mesmo que você não aceite. Mas se você analisar na Bíblia, porque eu não estou aqui trazendo uma nova Bíblia, eu não estou trazendo para você um novo Evangelho, eu não estou trazendo para você um novo Jesus, um novo Espírito Santo, uma nova igreja, uma nova fé, não. Eu estou trazendo para você é o verdadeiro Cristo, é o verdadeiro Evangelho, é a verdadeira fé, é a verdadeira verdade que já existe há milhões de anos e sempre esteve aqui, nessa Bíblia. Nunca saiu daqui. Não estamos criando uma nova igreja, porque a igreja de Cristo, ela já existe há muito tempo. Desde sua morte na cruz, desde a queda do templo que ele instituiu sob sua graça maravilhosa a sua igreja. Disse ele para Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Não é a igreja religiosa que levantaram-se aí, que se criaram aí, não. A igreja de Cristo é todo aquele. A igreja de Cristo não é a placa de uma instituição que você frequenta. A igreja de Cristo não é a igreja B, a igreja C, não é a igreja D, não é a igreja E, não. Não é a igreja que tem um nome criado por um homem, que ele cria essa ideia, acha que vem de Deus, mas ele criou. A igreja de Cristo é todo aquele, não é todo mundo, é todo aquele que vive a fé no Evangelho da graça de Cristo, que aceita Jesus Cristo ressuscitado para viver em sua vida. Jesus Cristo ressuscitado hoje não é Jesus de Nazaré. Não é Jesus filho de Davi, filho de Maria, não. Aquele Jesus filho de Maria, aquele Jesus filho do carpinteiro, filho de Davi que chamavam, morreu. Jesus de Nazaré não é mais o caminho. Como ele disse para os judeus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou... Não. Hoje, Jesus Cristo de Nazaré não existe mais. Ele não é mais o caminho. O que vive hoje em nós, realizando essa obra maravilhosa sobre o Espírito da graça, é Jesus Cristo ressuscitado. Ele é glorioso em nós. Não tem nada a ver com aquele que ressuscitou Lázaro. Não tem nada a ver com aquele que abriu os olhos do cego, que curou o paralítico, que curou aqueles leprosos, não. Ali eram obras que ele praticava sob a lei de Moisés. Ele estava cumprindo a lei. Ele veio para os judeus, ele veio para Jerusalém. Você pode ver em Mateus 15, se eu não me engano, no versículo 24 fala.
Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, os evangélicos, infelizmente, a maioria, se utilizam dos livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João para pregarem Jesus de Nazaré. Jesus, filho de Davi. Eles dão crédito a obras mortas. Ficou na história, meu amado. A vida do cristão hoje é com Cristo ressuscitado. Entendeu? Então, quando você veja que Jesus ressuscitado para mostrar para Pedro que o evangelho da graça era para ser pregado para os gentios, então Cristo ressuscitado, escolhe Paulo para levar o evangelho da graça para os gentios. Porque aqui em Atos, no capítulo 10, você pode acompanhar comigo se você quiser, que é bom para você, é muito interessante. Atos, capítulo 10, fala exatamente do centurião Cornélio, que inclusive tem até um documentário na internet que a casa desse centurião ainda está de pé, lá pelos meados de Jerusalém ali, né? Eu tive vendo esse documentário que a casa desse centurião, porque esse centurião ele era um curtidor. Curtidor é aquela pessoa que curte couro. Ele era um curtidor, certo? Ele curtia couro, né? E recebeu Pedro em sua casa. Acompanhe comigo. Capítulo 10, versículo 1 de Atos, um livro escrito por Lucas, certo? Vamos lá. E havia em Cesareia, um homem por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele, dizendo, dizia-lhe, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor. Aliás, amado, só fazendo uma correção aqui. Cornélio, ele era o centurião. Quem era o curtidor aqui era outro, né? Chamado Simão também, tá bom? Faço com você essa correção aqui. Não era Cornélio que era o curtidor. Quem curtia couro era outro, Simão. Cornélio era centurião, ele era o quê? Ele era capitão de 100 soldados, tá? Isso era um centurião. Muito bem. Continuando, né? E este está hospedado com um certo Simão curtidor, que curtia couro, esse Simão. A casa dele ainda está ainda lá, foi reformada, continua em Jerusalém ainda, viu? Que tem por sobrenome, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando lá perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, né, um lençol, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra. Amados, eu quero que você entenda que quando a Bíblia fala essas linguagens aqui, um vaso, ou como se fosse um grande lençol, isso aqui é linguagem de figura. Mais uma vez, eu quero que você entenda que os judeus, eles se falavam em linguagem de figura. Força de expressão, eufemismo,
A Bíblia inteira é linguagem de figura porque quem escreveu a Bíblia foram os judeus, certo? Essa aqui que nós temos, ela é uma cópia. Cópia tirada da original. Cópia da Igreja Católica, tá bom? Lembrando, né? No qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras, e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ou imundo aquilo que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e tornou-se o vaso aos céus, e recolheu-se. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram a Simão, que tinha por sobrenome Pedro, se ele morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procuras. Qual é a causa? Por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, homem justo, temente a Deus, e que tem por testemunho de toda a nação dos judeus, foi enviado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, porque eu também sou homem. E falando com ele, entrou. E achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Entenderam? Pedro, ele não aceitava pregar para gentios, para quem não fosse judeu. Aquela visão que Deus mostrou para ele sobre aquele lençol, que é uma linguagem de figura, que ali foi relatado como um lençol, que talvez não fosse, eram animais que para eles eram imundos, para os judeus. E ali Deus estava mostrando que assim como aqueles animais Deus tinha como santos e puros, assim também seriam os gentios. Assim também que o evangelho da graça seria para os gentios. Não era só para os judeus. Ali ele estava mostrando o sentido do seu sacrifício. Que ele, sacrificando sua vida na cruz, deu essa graça maravilhosa para os gentios que não tinham nada a ver com lei, que não tinham nada a ver com aliança, que não tinham nada a ver com o pacto que ele fez a Abraão. Mas Deus já havia dito a Abraão que os gentios seriam abençoados por causa da sua aliança. E assim Pedro entendeu, nesse caso eu entendo, que para Deus tudo é puro. Então, mas como Pedro, ele não aceitava, então Jesus Cristo ressuscitado escolhe Paulo para levar o evangelho da graça para os gentios. Você veja que Paulo passou 14 anos fora de Jerusalém. O mesmo relato que ele fala lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 1, quando chega lá aos Gálatas, que encontra Pedro, Tiago, João ali, naqueles erros que eles estavam fazendo, a mesma palavra, o mesmo tempo que ele fala lá, ele fala em 2 de Coríntios. Você veja que ele passou 14 anos fora de Jerusalém.
recebendo as mensagens de Cristo Jesus, diretamente de Cristo. E quando ele chega novamente aos judeus, ele traz o evangelho da graça. Você pode ver comigo? Vamos ver aqui 2 de Coríntios. 2 de Coríntios. Vamos lá, capítulo 12. Leia comigo. 2 de Coríntios, capítulo 12. Olha só. Diz o seguinte, sobre a visão que Paulo recebeu. Certo? Ele diz assim, ó. Em verdade, 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Em verdade que não convém gloriar-me. Paulo dizendo. Mas passarei as visões e revelações do Senhor. Ele diz, eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, olha só, essa mesma mensagem que ele fala aqui, que há 14 anos, se no corpo não sei, ou se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo, certo? Ele foi arrebatado ao terceiro céu. E ele havia passado 14 anos. Entendeu? Ele havia passado 14 anos fora de Jerusalém. E nesses 14 anos ele estava recebendo o evangelho da graça de Cristo para os gentios. Aqui, ó, em Gálatas capítulo 2, também fala. Gálatas capítulo 2, versículo 1, ó. Depois, passados 14 anos, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, né? Depois que passou 14 anos, ele subiu outra vez a Jerusalém e levando com ele Tito. Entende? Depois da revelação que ele recebe aqui, ó. E sei que o tal homem no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. O que ele recebeu de Cristo, está escrito, está aqui registrado em 2 de Coríntios capítulo 12, não tem como negar, foi o evangelho da graça de Cristo. E esse evangelho ele recebeu diretamente do Cristo ressuscitado, do nosso Senhor, que vive em nós hoje. Que é esse evangelho direto para os gentios. Esse evangelho ele recebeu e foi diretamente dado para os gentios. Certo? Por quê? Porque Pedro, Tiago e João não receberam esse evangelho da graça. Eles pregavam para os judeus. Entendeu? Eles pregavam para os judeus. Qualquer igreja evangélica hoje que não prega o evangelho da graça, escritos nas cartas de Paulo, não estão vivendo a graça de Cristo. É por isso que vivem com medo. Você veja que as pessoas estão com medo, têm medo de tudo. Se vem uma praga de gafanhoto no mundo, é a grande tribulação. Jesus está voltando, é o que eles dizem. Tem coronavírus, Jesus está voltando. E se apegam em tudo. E vivem a obedecer mandamentos de homens. E coisa que o evangelho da graça não manda. Você não acha nos evangelhos de Paulo nada de mandamento e nem ordenança. Você não acha isso. O que você encontra são exortações. Não, mas Paulo não mandou acabar a Santa Ceia. Eu já vi muitos pastores dizer isso. Paulo ali não está pondo um fim à ceia do Senhor. Nós é que acrescentamos o nome de Santa Ceia. Ah, é mesmo? Mas não é evangelho da graça. Porque primeiro, a ceia do Senhor, que vocês acrescentaram com o nome de Santa, se você vê, não tem nada a ver com Santa Ceia. Não tem nada a ver com Santa Ceia. Mas vocês querem enrolar de qualquer maneira. Que Paulo instituiu a Santa Ceia. Ele não estava mandando as pessoas não tomarem. Ele estava instituindo. Não, ele não estava instituindo. Não, mas ele disse que o que ele recebeu do Senhor, ele enviou para nós. É o que ele mandou para nós fazer.
ele recebeu a Santa Ceia. Quem foi que falou isso para você? Paulo ali está comentando algo que ele ouviu, porque primeiro que lá na noite em que Jesus foi traído, que ele estava instituindo a Páscoa, não era a Santa Ceia, era a Páscoa. Ele manda Pedro, ele manda os discípulos na frente prepararem um lugar. Você sabia disso? Ele manda os discípulos na frente exatamente prepararem um lugar para então ali ele comer o quê? A Páscoa. Não é Santa Ceia, não é ceia. A ceia ali era a janta. Era um horário da noite, a noite estava iniciando e toda a refeição da noite se chama ceia, que é uma janta. Observe comigo aqui, ó. Lucas capítulo 22. Lucas 22 fala assim, quer ver, ó? Olha só. Diz assim, ó, capítulo 22, versículo 7. Chegou, porém, o dia dos ázimos, que eram os pães que não tinham fermento. E que importava sacrificar a Páscoa. Presta atenção. E mandou Pedro e João dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa. Você entendeu agora? Para que a comamos. A Páscoa era uma festa dos judeus. Quem inventou essa Santa Ceia foram os religiosos, começando com a Igreja Católica. E os evangélicos adotaram e ficam inventando. Mas Paulo instituiu a Santa Ceia. Jesus não instituiu, mas Paulo não instituiu nada. Lá em 1 de Coríntios, se eu não me engano, capítulo 11, quando fala, não é falando que temos que tomar Santa Ceia. Ele chega em Corinto, uma cidade portuária, uma cidade que as pessoas negociavam, que lá tinha um porto, e muitos viajantes chegavam lá com suas mercadorias. Era uma cidade idólatra, era uma cidade que as pessoas eram idólatras, adoravam vários ídolos, faziam muitos sacrifícios com os ídolos. Aquelas carnes ali daqueles animais, dos bodes, dos carneiros, que eles matavam e sacrificavam aos ídolos, no outro dia estava na feira para vender. A mesma carne que eles usavam para oferecer como sacrifício aos ídolos, que eles adoravam vários deuses gregos, eles colocavam para vender. E o povo era imundo, tinha até filhos de pais ali que estavam tendo relações sexuais com suas madastras, com as mulheres de seus pais. Até Paulo exorta isso, até Paulo fala sobre isso. Leia do início, leia o contexto. É porque os pastores evangélicos só mostram os versículos soltos, não mostram o contexto da história. E quando Paulo chega nesse lugar, nessa cidade de Corinto, que ficava ali nos meados da Grécia ali, você tem que entender isso, que o povo era idólatra, era imundo, imoral, viviam de orgia, viviam de idolatria, e a igreja estava contaminada. E eles se reuniam para comer, para beber, se embriagando, enchendo a pança, dizendo que era a ceia do Senhor, a ceia que Jesus estabeleceu com o seu... Não era a ceia. Por isso que Paulo fala, eu não vos louvo. Porque o que eu recebi... Mas Paulo não recebeu nada do Senhor. Primeiro que aqui Paulo, ele não está com Jesus. Aqui no versículo 15 diz assim, ó. Disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça. Porque eu vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e dando graças, disse, tomai e reparti entre vós. Esse cálice aqui era vinho. Vinho de uva, que os judeus tomavam. Era comum. O pão ázimo que ele partiu com eles. Por que ele disse, esse pão, isso é o meu corpo, que será entregue por vós. Por quê? Porque dali em diante ele iria para a cruz. Ele seria crucificado. Ali era o corpo dele que seria levantado na cruz. Ele estava representando. Aí você hoje
pega esse pedacinho de pão na sua igreja, esse copinho de suco de uva, que não é vinho, é suco de uva, comprado no mercantil, e você diz que é o corpo de Cristo, não é o corpo de Cristo. Ele não vai mais ser levantado. Ele diz, fazer isso em memória de mim. Por quê? Porque fazer em memória de quê? Você só faz uma coisa em memória de alguém que está morto. Mas Jesus Cristo está vivo. O Senhor Jesus Cristo eterno, ressuscitado, ele está vivo. Ele não manda ninguém tomar santa ceia. Primeiro que era uma festa para os judeus que duravam 7 dias. Duravam 7 dias. Você pode ver em Êxodo. Se eu não me engano, é em Êxodo, capítulo 22. Você pode ler do versículo 43 em diante, que vai explicar o que era a Páscoa. Uma festa judaica que era feita de ano em ano. De ano em ano para os judeus. Ninguém podia participar dela. Ninguém. Disse Deus a Moisés e a Arão. Leia, procure lá. Não vou ter como explicar para você, mas tem outros vídeos aí que explica. Eu estou apenas relatando isso aqui. O que é que as igrejas evangélicas fazem hoje, mentindo e enganando o povo. Que não é o evangelho da graça. Paulo não instituiu Santa Ceia, que nem tem muitos pastores tentando se justificar, dizendo que ali Paulo estava exortando. Ele estava dando ali uma exortação, ele estava repreendendo aquele povo daquela igreja de Corinto. Vocês não se reúnem aqui para melhor, e sim para pior. Não é a ceia do Senhor, vocês têm casa para comer. Como em casa. Porque aqui, vocês estão comendo para maldição. Vocês estão sendo indignos. Por quê? Porque não eram judeus. Só podia participar da Páscoa quem era judeu. E eles não eram judeus, então estavam indignamente. Examine-se o homem cada um. Leia. Pesquise. Não seja enganado por esses pastores. Porque ali não era Santa Ceia. Nenhum apóstolo instituiu Santa Ceia nenhuma, para a igreja nenhuma. A igreja de Cristo não precisa de Santa Ceia. A igreja de Cristo, ela já foi lavada, ela já foi purificada, ela já foi santificada, ela já foi glorificada pelo sangue de Cristo na cruz. Pelo sangue de Cristo na cruz. Já foi purificada. Entendeu? E ele aqui, Jesus aqui de Nazaré, nessa noite que se reuniu com os discípulos, que eram 12, não estava Paulo lá. Paulo diz, o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Ele não recebeu do Senhor. Ele ali estava fazendo uma demonstração. Ele estava apenas relatando o que ele ouviu falar. Que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e deu graça e disse. Ele repete as palavras de Jesus. E os pastores evangélicos, para enganar as pessoas, falam isso. E as pessoas não lêem, não procuram saber, não procuram entender. Não adianta, meu amigo pastor evangélico, você querer se justificar, querer insinuar que Paulo instituiu Santa Ceia, porque Paulo não instituiu Santa Ceia. E nem Jesus de Nazaré. Porque é um ato religioso judaico. Não é para outras nações. Não adianta, meu amado. Você pode fazer o que você quiser. Não tem na Bíblia Santa Ceia. O nome é ceia do Senhor. Quer dizer, a janta do Senhor. É a janta do Senhor. Não é para estar tomando como se estivesse se purificando. É porque tem que ter parte com Cristo. Nada disso. Não é que tem que ter parte com Cristo. Porque nós temos parte com Cristo desde que ele derramou o seu sangue na cruz. Ele nos deu esse direito, favor imerecido, sua graça maravilhosa. Tá bom? É isso que eu tenho que relatar para vocês. Essas são as verdades. Entendeu? Porque, por isso, vivem com medo. Tem medo do diabo, do inferno, tem medo de perder salvação. Tem medo de tudo. Entendeu? Tem medo da terra pegar fogo. Essa terra vai pegar fogo. Essa terra não vai pegar fogo. Não vai pegar fogo. Que todos vão desaparecer. O planeta Terra vai ser destruído. Meu amado, o planeta Terra não vai ser destruído. Essa terra não vai pegar fogo. Essa terra não vai desaparecer. Entenda isso, meu amado.
O Apocalipse que fala de João, que viu o novo céu e nova terra, não é para nós. Ele viu a glória, ele viu a graça maravilhosa de Cristo, que se torna novo céu e nova terra. É uma nova aliança. Ele viu renascendo depois do juízo final em Jerusalém, da grande tribulação, da volta do Filho do Homem como juiz para julgar aquele povo. Ele viu nascendo uma nova aliança. Por isso que ele fala em linguagem de figura: vi novo céu e nova terra. Ele viu um novo povo, ele viu uma nova aliança renascendo, ele viu um novo pacto da graça de Cristo Jesus vindo para o seu povo, para a sua igreja. Você entenda que a igreja de Cristo foi instituída a partir de então, do ano 70 para cá, com a grande tribulação, depois do juízo final. Então, não tem mais juízo, não tem mais condenação e nem grande tribulação, porque estamos na graça. Deus não podia ser injusto, e nem corrupto e nem mentiroso, de enviar o seu Filho para estabelecer a nova aliança, para pôr fim à lei de Moisés, que era condenação e morte, e na graça de seu Filho dizer que vai vir desgraça e destruição para o povo. Não tem como. Como é que você dá uma coisa de graça e depois você diz que vai quebrar aquilo ali, vai destruir aquilo ali? Você deu. Assim é o nosso Senhor, Ele nos deu de graça essa liberdade, essa vida. O cristão de Deus, na graça de Cristo Jesus, ele é santo, ele é purificado pelo sangue de Cristo, ele é lavado pelo sangue de Cristo. Quando você se utiliza de atos, de obras, de homens que vieram da lei de Moisés, dando dízimo, se batizando em água, tomando santa ceia, indo em altar, em palco, dizendo que é para ser santo, para ser purificado, para ser de Deus, para ser abençoado, você está anulando a graça do Senhor Jesus. Você está dizendo que o sacrifício de Jesus não valeu de nada para você. Porque você precisa fazer. Como é que o que eu preciso fazer se Cristo já fez por mim? Ele já fez por nós. Ele, uma única vez por todas, ele entregou a sua vida. Ele foi o sacrifício perfeito. Não tem mais sacrifício. Não precisa mais sacrifício por pecado. Não precisa mais sacrifício para perdoar pecado. Como as pessoas faziam anualmente, meses e mais meses. Todas as vezes que o povo pecava em Jerusalém, em Israel, por causa da lei de Moisés, tinham que sacrificar um animal. E era milhares e milhares de animais mortos todos os anos para perdoar o pecado do povo. Estrupou uma pessoa, tem que matar um animal e oferecer em sacrifício para perdoar. Roubou, tem que matar matou, assassinou, fez isso, fez aquilo, mentiu, transgrediu a lei, tem que matar um animal. Era assim. E nunca se aperfeiçoava. Os sacrifícios que eram feitos continuamente na lei de Moisés nunca justificou ninguém, nunca purificou ninguém. Então veio Cristo, veio Jesus de Nazaré, o Messias, anunciado pelos profetas desde Isaías até Malaquias, que já se anunciava a vinda do Filho do Homem, do Messias, a Jerusalém. Ele veio, ele cumpriu a lei, ele cumpriu todos os requisitos da lei, como homem, Deus eterno, criador como homem, se revestiu de carne, derramou seu sangue na cruz e pôs fim à lei. Romanos capítulo 10, versículo 4. Cristo é o fim da lei. Não tem mais lei. Ele fez o único e perfeito sacrifício por todos. Ele aniquilou o pecado. A lei de Moisés, que constava de ordenanças, que era contrária à glória de Cristo. Agora, as igrejas que adotam a lei de Moisés. Por quê? Porque se você não sabe, fique sabendo que eram 613 preceitos. Os mandamentos da lei. E entre estes 613 mandamentos, alguns que os evangélicos hoje se utilizam são da lei.
Por quê? Porque ninguém pode fazer todos, ninguém pode cumprir todos, só Cristo cumpriu, porque ele era perfeito. Mas fique sabendo que dízimo, preste atenção, dízimo, Santa Ceia, altar, candelabro, Arca da Aliança, Templo de Salomão, campanhas, batismo nas águas e outras coisas, outras doutrinas que tem nas igrejas, são da lei de Moisés. Então, se você faz tudo isso, ou se você faz alguma delas, você é um transgressor da lei, você é contra Cristo, você vive debaixo de maldição. Gálatas, capítulo 10, versículo 3. Não, versículo 3, capítulo 3, versículo 10 fala. Se eu não me engano, é em Gálatas. Vamos ver aqui. Gálatas, capítulo 3, versículo 10 fala. É isso mesmo. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Quais são as obras da lei? Essas que vocês praticam. Dízimo, altar, campanhas e mais campanhas, sacrifícios, fé sacrificial, Arca da Aliança, Templo de Salomão, batismo nas águas, Santa Ceia e tantas outras coisas. Tudo é da lei. E Paulo fala aqui, o apóstolo da graça, pregando o evangelho da graça, que todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Quer dizer, se você dá dízimo e não faz as outras coisas da lei, você é um transgressor da lei, você é maldito. Por quê? Porque você está obrigado a cumprir todos os outros mandamentos. Você sabia disso? Você se batiza em água, você está obrigado a cumprir todos os outros mandamentos. Aí você não consegue cumprir, você vive debaixo de maldição. Você sobe em altar, você faz campanha, fogueira santa, fogueira não sei o quê, campanha de juízo. Todas as campanhas criadas pelos homens é da lei de Moisés. Você sacrifica isso, sacrifica aquilo, o sacrifício era da lei de Moisés. Você está sujeito, você está obrigado a cumprir os outros. Você não consegue, vive debaixo de maldição. E aliás, você faz tudo em vão, porque não tem mais lei. E mesmo que a lei funcionasse hoje, não era para nós. Você faz em vão, você pratica obras mortas. Tudo que você faz aí é em vão, não serve de nada. Você anula a graça de Cristo por uma bobagem. Porque acha que tem que fazer. Porque o teu prazer é estar fazendo. O teu prazer é estar obedecendo homens e não o evangelho da graça. Entende? Essa terra não vai pegar fogo. Meu amado, da cruz de Cristo para cá, estamos vivendo um novo pacto no sangue de Cristo. Estamos na graça, não tem condenação, não tem juízo e o planeta Terra não vai pegar fogo, porque essa terra não pode ser destruída, porque já falou o Senhor Deus Todo-Poderoso, através de quem? Através do pregador. Leia em Eclesiastes, um livro escrito. Um livro escrito é da Bíblia, é a palavra de Deus e é uma verdade. Que diz assim, ó, Eclesiastes capítulo 1, versículo 4 diz assim, olha como essa terra não vai pegar fogo, Jesus não falou isso. Quando Jesus fala que essa terra vai pegar fogo, que essa terra vai ser destruída, ele não está falando do cosmos. Não é do mundo inteiro, entenda isso. É uma força de expressão. Ele está falando de Jerusalém. Porque quando fala terra, fala daquele lugar. Aprenda, entenda isso. Procure entender, seja inteligente. Não confunda as coisas. Não leia a Bíblia de forma literal. Você lê de forma literal, você não entende nada. Você se condena. Quando fala que essa terra vai ser destruída, que essa terra vai ser desolada, está falando do lugar. Do lugar. É como a pessoa, o agricultor que planta. O agricultor no interior do estado, ele planta suas plantações. Ele diz o quê? Temos que botar fogo nessa terra. Aí eu te pergunto, quando ele fala que tem que colocar fogo naquela terra, é o mundo inteiro que ele vai colocar fogo? Não, meu amado. Não é o mundo inteiro. Não é o mundo inteiro. Entenda isso.
Quando ele fala que tem que botar fogo na terra, para que a terra ela seja mais forte, sei lá, ou alguma coisa que eles têm lá, que eles acreditam, é aquele local que eles estão trabalhando. Assim Jesus falou, essa terra vai pegar fogo, essa terra vai ser destruída, quer dizer, Jerusalém. Não era o mundo inteiro. E aqui em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó, olha o que diz o pregador. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. É a palavra de Deus. É um livro do Velho Testamento, mas é uma verdade. Uma geração vai, uma geração vem, mas a terra permanece para sempre. Desde a morte de Cristo para cá, já se passaram mais de 20 séculos. Cadê a destruição da terra? Que desde então, há muitos anos atrás, outros crentes evangélicos falavam isso. Essa terra vai pegar fogo, irmão. Jesus está voltando. É a grande tribulação, o antigo, cadê? Você viu? Não. Morreram e nunca viram. E nem nunca vão ver. Porque é tudo mentira. Porque leem a Bíblia de forma literal. Você está me entendendo? Então, essa terra não vai pegar fogo. Quer ver outra linguagem de figura? Olha aqui em Judas. Judas é epístola de Judas. Não é o Iscariotes. É epístola de Judas. Fala assim, ó. Olha só. Capítulo 1, versículo 7. Fala assim. Olha só o que diz aqui, ó. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aquele, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Eu te pergunto, Sodoma e Gomorra está queimando até hoje? Não está, né? No lugar que foi, onde essa cidade foi queimada, só tem ruínas. Olha uma linguagem de figura aqui. Segundo Judas, um judeu, dizia que Sodoma e Gomorra e as cidades que viviam lá vizinha, que viviam no pecado, naquela imoralidade, eles foram condenados ao fogo eterno, como se estivesse queimando até hoje. Estão queimando até hoje? Aonde? Você vê? Não tem. É linguagem de figura. Entende? Do mesmo modo, quando Jesus fala que essa terra será destruída, não é o mundo inteiro que ele está falando. É uma linguagem de figura, é uma força de expressão. Entende? É como se você dissesse, eu sou filho do mundo, eu sou dono do mundo. Você não é dono do mundo, você não é filho do mundo. Entende? É uma força de expressão que a pessoa tem. E assim falavam os judeus, linguagem de figura. Jesus de Nazaré pregava a lei de Moisés. Você pode ver isso. Ele nasceu debaixo da lei. Ele nasceu de mulher, debaixo da lei. Então, ele pregava a lei de Moisés. Você pode ver isso em Gálatas, capítulo 4. Fala assim, ó. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Ó. Jesus de Nazaré pregava a lei de Moisés. Por quê? Porque ele nasceu de mulher, debaixo da lei, ó. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Entendeu? Ele viveu a lei. Ele não pregava para nós, ele pregava para Jerusalém. Ele pregava o juízo final, a condenação daquele povo. Não tem condenação para nós. Dê glória a Deus. Glorifique o Senhor Jesus Cristo. Viva a sua fé em paz. Glorifique o Cristo ressuscitado. Por isso, ele não podia pregar o evangelho da graça. Entendeu? Por que ele não podia pregar o evangelho da graça? Porque ele veio cumprir a lei de Moisés, ele veio trazer condenação, ele veio trazer juízo para aquele povo, como ele diz aqui em João. E livro histórico de Jesus de Nazaré, João, capítulo 16, versículo 12, ele fala assim, ó. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Tá vendo? Eu tenho muita coisa, mas eu não posso falar para vocês. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará
o que há de vir. Tá vendo? Esse Espírito está em nós. Esse Espírito vive em nós. E ele tem nos guiado a toda a verdade. Porque Jesus de Nazaré não podia falar. Tá aqui, ó. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não posso falar para vocês. Mas quando vier o Espírito Santo, ele vai guiar-vos a toda a verdade. Jesus de Nazaré hoje não é mais o caminho. A carne de Jesus de Nazaré impedia de mostrar a glória do Pai. Os judeus viam um judeu, quando eles viam Jesus, eles viam um judeu carpinteiro, filho de Maria. Entenda isso. Os judeus não viam Jesus como o Filho de Deus, como o próprio Deus. Eles viam o carpinteiro. Eles viam aquele Jesus nazareno. Por isso que ele era rejeitado. Por quê? Porque o véu da lei de Moisés, que cobriu o rosto dos judeus, impedia deles verem Jesus Cristo glorificado, o próprio Deus. Assim é a maioria dos evangélicos hoje. Não consegue ver o Cristo ressuscitado. Por isso não aceita o evangelho da graça. Por isso vive debaixo de maldição, obedecendo à lei de Moisés. É muito mais fácil pastores pregarem a lei de Moisés do que o evangelho da graça. Por quê? Porque a lei de Moisés, ela dá suporte para pedir oferta, para pedir dízimo, para criar campanha, para criar ordenanças e doutrinas. Já o evangelho da graça, não. Ou você prega a verdade pura, ou então você cai fora. É por isso que eles não aceitam. O evangelho da graça é puro. E assim eram os judeus quando olhavam para Jesus de Nazaré. Eles viam o homem, eles viam aquele judeu. Jesus de Nazaré não era cristão, ele era judeu. Jesus de Nazaré, ele viveu a lei. Ele cumpriu a lei. Depois que ele morreu, ele ressuscitou em glória. Não tem nada a ver com a lei. Jesus Cristo ressuscitado trouxe a graça. E na graça de Cristo, nós somos mais do que vencedores sem obras. Na graça de Cristo, você vive a fé. O meu justo viverá pela fé. Está escrito, não pelas obras. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Porque nós fomos justificados, foi no seu sangue na cruz. Entendeu? No seu sangue na cruz. Olha o que diz aqui, ó. João, livro histórico de João, capítulo 14, versículo 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, Tomé disse, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aí disse Jesus de Nazaré para eles, os judeus, não foi para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós conhecesses a mim, também conhecerias o Pai. E já desde agora o conheceis e vocês não sabem. Quer dizer, Deus, o Pai, Todo-Poderoso, andava com eles e eles não viam. Por quê? Porque a carne de Jesus, que era o véu, que era aquele judeu da lei de Moisés, cobria a glória de Deus. Aquela carne de Jesus de Nazaré, aquele nazareno, aquela aparência daquele judeu pescador, daquele judeu que vivia com aquelas vestes de pescador, impedia dos judeus e até os discípulos verem que ele era o próprio Deus, glorioso. Como hoje, a lei de Moisés implantada nas igrejas evangélicas impede, como um véu, dos evangélicos crentes verem o glorioso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, que trouxe vida, paz e que trouxe a sua graça maravilhosa. E por isso que eles vivem fazendo e nunca chegam a lugar nenhum. Todos os meses, todos os anos, tem que fazer campanha. Tem que subir em altar. Tem que receber óleo na cabeça. Tem que levar um papel para casa. Tem que levar uma rosa ungida. Uma rosa não sei o quê. A rosa de Saron é Jesus. A rosa de Saron não é Jesus. Onde é que está escrito na Bíblia? Não, está lá em Cântares. Cantares de Salomão. Não, meu amado, pelo amor de Cristo. Cantares de Salomão não é evangelho. Cantares de Salomão é um livro escrito que ele escreveu para quem? Para suas mulheres.
O livro inteiro fala de mulheres, de seios, de prazeres, de lambança. A Rosa de Saron era uma esposa dele. E um pastor evangélico que tem uma mente maligna, que para ganhar dinheiro inventa isso e manda você levar para casa. Quando a rosa murchar, você traz. Que na rosa todo mal, toda maldição da tua casa ficou na rosa. Vamos queimar essa rosa. Como é que essa rosa representa Jesus, como eles dizem, e depois tem que queimar? Ah, meu amado, para cima de mim. Acorda, pare de ser enganado. Jesus Cristo ressuscitado não é rosa de Saron coisíssima nenhuma. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Quem era essa Rosa de Saron? Cântare. É Cantares ou é Cântare? Eu não sei. É uma coisa assim. Negócio de Cantare ou Cântare. Olha aqui, ó. Cantares de Salomão para suas esposas. Ele fala, a esposa anela pelo seu esposo. É aquele amor, aquele carinho, aquele prazer, né? Ele aqui escreveu para suas esposas. Ele aqui não escreveu para Jesus. Nada disso. Aqui, ó. Capítulo 2. Eu sou a Rosa de Saron, o lírio dos vales. É Jesus que está falando isso aqui? Aqui é mensagem de Jesus? É evangelho? É alguma coisa? Não. Aqui é um livro escrito. Não tem nada a ver com o evangelho. Não se deve nem ser pregado para ninguém isso aqui. Isso aqui foi colocado aqui porque quiseram colocar. Mas não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com o evangelho. Não tem nada a ver com a graça. Está aqui, eu sou a Rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos? Tal é meu amor entre as filhas. Olha isso. Qual a macieira entre as árvores dos bosques? Tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Quem era essa Rosa de Saron? Uma planta. Uma árvore bonita que dava suas rosas. E aquelas rosas foi comparada como uma mulher bonita, como uma bela esposa. Não tem nada a ver com Jesus. E fica o povo levando para casa. E diz que é Jesus. A rosa representa Jesus. E não sei o quê. E aquela mentira. Para enganar o povo. Leia a Bíblia, pelo amor de Cristo. Pare de ser enganado. Disse-lhe Filipe, no versículo 8, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E disse Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido? Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como é que tu diz, mostra-nos o Pai, tá vendo? Por que Filipe pediu para mostrar? Porque ele não via. O véu da lei de Moisés impede das pessoas ver a graça, a glória de Jesus Cristo. O nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso pastor, o nosso guia. Você é impedido por esse véu da lei implantado nas igrejas evangélicas, com dízimos, com altares, com campanhas, com rosas de Saron, com vassoura ungida, com esse monte de imundícia. Tira a visão do crente de ver o Senhor Jesus Cristo glorificado. Isso é uma vergonha. Isso é lamentável. Assim também muitos evangélicos não vivem o evangelho da graça porque a lei de Moisés que Jesus de Nazaré pregava é como um véu. Eles pregam Jesus mandando Nicodemos descer não sei da onde, mandando o centurião que pediu para curar o servo dele. Eles pregam isso. O cego de nascença colocou lodo lá e não era para nós, não tem nada a ver conosco. Isso não é evangelho. Entendeu? Ele veio cumprir a lei, cumpriu, e na cruz ele aniquilou. Ele aniquilou. Ele cumpriu a lei e na cruz ele aniquilou. Entendeu? Ele aniquilou. Ele fala aqui, ó. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que Lucas, capítulo 5, versículo 12, viu? Prostrou-se então sobre o rosto e lhe disse, um homem leproso, se quiseres, pode me purificar? E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele.
E ordenou-lhe Jesus a que ninguém dissesse, mas vai, disse Jesus, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Tá vendo? Quando um leproso era purificado, ele tinha que levar ao sacerdote uma oferta como um sacrifício pela cura. Assim Jesus mandou ele fazer. Jesus cumpriu a lei. Ele estava cumprindo a lei. Não tinha nada a ver conosco. Jesus de Nazaré, Pedro, Tiago, João, pregava para os judeus. Você pode ver isso lá em Mateus, capítulo 10, versículo 5, que ele manda os discípulos irem para os judeus. Não entreis na cidade de Samaritano e nem falais com nenhum gentil. Mas o evangelho é para ser pregado em Jerusalém. As boas novas, o reino de Deus é para ser anunciado somente em Jerusalém. Você pode conferir lá. Veja que Paulo não está no meio deles. Paulo não estava com eles. Não era um dos 12. Porque Paulo foi escolhido para pregar aos gentios, que somos nós. Não teve juízo nem condenação para os gentios, porque estamos em graça. Você pode ler isso lá em Romanos, capítulo 8. Versículo 1 fala: porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Não pense isso. Os que estão em Cristo Jesus, que ele fala, são todos os eleitos que receberam a revelação da graça e vivem de acordo com o evangelho. Não vivem deliberadamente, não vivem com suas paixões carnais, praticando obras da carne como prostituição, bebedeira, vícios, adultérios, mentindo, roubando, fazendo tudo que não presta. Não tem nada a ver com Cristo. Não são eleitos, não são libertos pela graça, não estão em Cristo Jesus. Ele fala: porque nenhuma condenação há, não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo, para os que estão. Preste atenção, não é para todo mundo. Aqui o Evangelho da Graça não diz que não há condenação para todo mundo. Para os que estão. Quem não está em Cristo Jesus, que não obedece ao Evangelho da Graça, infelizmente, não tem vida. Não tem nada com Deus, sofrerão seus castigos, sofrerão seus males e morrerão e não viverão em glória com Cristo. Essa é a verdade. Sofrerão todos os males, porque nenhuma condenação há é para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida já nos libertou da lei da condenação e da morte e do pecado. Somos livres. Você é livre. Você é um abençoado de Cristo. Você é um resgatado. Você já foi santificado, já foi purificado. Ele nos elegeu, nos predestinou, nos preparou de antemão para sermos santos com Ele. Agora, para que você viva isso, tenha isso na tua vida, você tem que aceitá-lo. Você tem que viver a fé. Não adianta inventar. Tem que ser sincero. Não pode viver de mentira. Uma hora de Deus, uma hora do mundo. Uma hora vai bem, uma hora vai mal. Não. Você tem que ser completo. O cristão de Deus é completo. Vive em graça, glorificando e exaltando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o ressuscitado eterno. Jesus de Nazaré não é mais o caminho. O nosso caminho, a nossa vida, a nossa glória está em Cristo Jesus ressuscitado. Tá bom? Eu deixo aqui o meu abraço. Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus. Graça e paz a todos. Assim é, assim será para sempre. A graça de Cristo. Até a próxima.